Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar então sobre razões trigonométricas de ângulo agudo, tá? Lembrando, ângulo agudo, tá, pessoal? São ângulos que medem menos que 90 graus, ok? Para isso, pessoal, nós vamos fazer uso do triângulo retângulo, tá, pessoal? Então, seja um triângulo retângulo ABC, tá, pessoal? Conforme mostrado aqui na figura. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, pessoal, para a gente lembrar que os lados de um triângulo retângulo, tá, pessoal, ele recebe nomes específicos, tá? Por exemplo, o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, tá aqui o ângulo de 90 graus, tá, pessoal? E vamos lembrar aqui oposto, o conceito de oposto, tá, pessoal? Aqui nesta ideia é o que está de frente, tá? Então, o lado que está de frente, oposto ao ângulo de 90 graus, esse lado, pessoal, ele recebe o nome especial de hipotenusa, certo? Beleza. Os outros dois lados que ajudam a formar esse ângulo reto aqui, esse ângulo de 90 graus, recebem o nome de catetos. Então eu tenho o cateto 1 e o cateto 2. Nesse caso aqui, tá, pessoal, eu estou tratando especificamente, tá, do cateto, chamando um cateto de A e estou chamando um outro cateto de B. E neste caso eu estou chamando a minha hipotenusa de C, certo? Então todo triângulo retângulo, tá, pessoal, ele vai ter catetos e vai ter a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o lado que fica oposto de frente ao ângulo de 90 graus, beleza? Tá, muito bem. Pessoal, como a trigonometria ela relaciona os lados e os ângulos, né, agudos desse triângulo retângulo, tá, pessoal? Então é importante agora a gente entender o seguinte: o conceito de cateto oposto, tá, pessoal, que nós vamos chamar de CO, tá, pessoal, nós vamos chamar de cateto oposto por CO, e de cateto adjacente, que nós vamos chamar de CA, tá, pessoal? Cateto oposto, pessoal, vamos lembrar da ideia de oposto que eu acabei de comentar. O oposto é o que fica de frente, certo? Então, vamos lá, pessoal. Se eu olhar para o ângulo alfa aqui agora, ó, pessoal, se eu olhar para este ângulo alfa, quem é o cateto oposto a alfa, tá, pessoal? Olha só, galera, cateto oposto a alfa é esse ladinho A aqui, certo? Beleza? Tá, então veja bem, se esse cara aqui é o cateto oposto, tá, pessoal? Então é óbvio que esse carinha aqui, ó, pessoal, ele é o cateto adjacente. Então, em um triângulo retângulo, quando eu associo os lados com um ângulo, ou eu tenho o cateto oposto ou eu tenho o cateto adjacente. O que está diretamente de frente para o ângulo é o oposto. Então é óbvio que o outro que sobra é o cateto adjacente, certo? Então para o ângulo alfa, cateto oposto é o A e o cateto adjacente é o B. Beleza. Agora, pessoal, se eu olhar para o meu ângulo beta, tá, pessoal? Se eu olhar aqui para o meu ângulo beta, que é esse ângulo aqui de cima, tá? O cateto oposto é o B, certo? Bom, pessoal, se esse carinha é o oposto, então é óbvio que esse carinha aqui é o adjacente. Então, o oposto é sempre aquele lado que fica de frente para o ângulo, tá? Então, quando eu falar assim, pessoal, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o A. Quem é o cateto oposto ao ângulo beta? É o B. E aí basta você ir por analogia. Se esse cara é o oposto, o que sobra é o adjacente. Em outras palavras também, tá, pessoal, a gente pode pensar assim, olha, o que seria um cateto adjacente? Se você olhar para o ângulo alfa aqui, ó, certo? Cateto adjacente é esse cateto aqui. É o lado que ajuda a formar o ângulo, beleza? Então tá aqui, esse cara é o adjacente. Se você olhar, pessoal, para esse ângulo aqui, ó, o ângulo beta, qual é o cateto que ajuda a formar o ângulo beta? Não é esse cateto A aqui? Então esse cara, ele é o cateto adjacente. Então o cateto oposto é o que fica de frente. Cateto adjacente é o cateto que ajuda a formar o ângulo, certo, pessoal? Então nós temos aqui, né, pessoal, CO vai ser chamado de cateto oposto, certo, galera? CO, cateto oposto, e CA vai ser chamado de cateto adjacente, certo? Adjacente. Bom, pessoal, e a hipotenusa, tá, pessoal? Nós vamos tratar por H, ok? Então, hipotenusa. Nós vamos chamar de H, certinho? Por que essas abreviaturas são importantes? Porque para a gente ficar evitando escrever esse tanto de palavras aqui, né? Na matemática a gente gosta de ser um pouco mais sucinto, beleza? Bom, então vamos entender o que significa a razão seno. Pessoal, o que é o seno
seno de um ângulo agudo, tá, pessoal? O seno de um ângulo agudo, tá, pessoal, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Tá, então vamos lá. Para a gente poder entender o que é um seno, a primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte: professor, de qual ângulo eu estou falando, né? Porque se você olhar aqui para o triângulo retângulo, eu tenho o ângulo de 90 graus, eu tenho o ângulo alfa e tenho o ângulo beta. Tá, então vamos lá. Quando eu estou falando de trigonometria no triângulo retângulo, tá, nós estamos falando sempre dos ângulos agudos. Ou eu estou falando do ângulo alfa, ou eu estou falando do ângulo beta. Tá? Nesse momento, esqueçam um pouquinho o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Tá? Então vamos lá. Professor, mas agora eu fiquei na dúvida, né? Eu tenho aqui o alfa e tenho o beta. Eu vou calcular o seno de quem? Do alfa ou do beta? Você pode calcular o seno dos dois ângulos, tá certo? Então isso é uma coisa que você pode fazer em qualquer triângulo retângulo, calcular o seno dos dois ângulos. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é o seno. O seno, tá, pessoal, é sempre você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Sempre, essa é a ideia. Então coloque isso na sua cabeça. O que é seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza, professor. Aí, pessoal, o seno, quando eu falo seno, esse seno sempre tem que estar relacionado a algum ângulo, tá? Vamos aqui de início, então, pegar aqui o ângulo alfa, tá, pessoal? Vamos pegar aqui, vamos olhar para o ângulo alfa. Beleza. Tá. Professor, eu vou pegar aqui o ângulo alfa. Pessoal, eu sei que o seno do ângulo alfa é igual. Vamos lá. Pessoal, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Bom, vamos lá então. Ó. Quem é que está de frente para o ângulo alfa, pessoal? É o Azinho. Então aqui é o A. Quem é a hipotenusa? É o Hzinho, certo? Então seno do ângulo alfa é o A dividido pelo H, certo? É isso. Beleza. Então tá aí, pessoal. Você acabou de identificar quem é o seno de alfa. Desculpa, pessoal. Eu coloquei aqui o H, mas não é H não, tá? É o Czinho, né? Eu estou adotando aqui o A, né, o B e o C. Né? Então, quem é a minha hipotenusa aqui? É o C, certo? Beleza. Agora, você fala assim, professor, mas e se eu quisesse, né, saber ali quem é o seno do ângulo alfa? Beleza. Aí, o que você vai fazer, então? Você vai pegar aqui, né, e vai olhar, então, para o ângulo beta aqui, né? Desculpa, falei alfa, né? Ângulo beta, pessoal, desculpa. Pessoal, eu quero saber quem é o seno do ângulo beta. Então você vai olhar para esse ângulo beta aqui e você vai fazer o seguinte, olha. Vamos colocar aqui, ó. Quem é o seno do ângulo beta? Pessoal, lembrando, o que é o seno? É sempre você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Isto é o seno, certo? Tá, então vamos lá. Quem é que está oposto ao beta? É o Bzinho. Então você tem aqui, ó, o B, tá, pessoal? Dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o meu Czinho. Então, seno de beta, pessoal, é B sobre C, correto? Tá. Professor, e o cosseno? Tá, vamos falar aqui então um pouquinho do cosseno. Existe uma outra relação, né, matemática, uma outra relação matemática, não, uma outra razão trigonométrica, tá, pessoal? Que nós vamos chamá-la de cosseno. Professor, o que é o cosseno? O cosseno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Tá, então vamos lá. Primeira informação importante, tá, pessoal? O que é um cosseno? Cosseno é sempre você pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Então, toda vez que você pega o cateto adjacente de um ângulo e divide pela hipotenusa, você está fazendo um cosseno, certo? Professor, dá para calcular o cosseno do ângulo alfa e o cosseno do ângulo beta? Dá sim. Vejamos, olha, pessoal, se você olhar aqui para o ângulo alfa, por exemplo, veja bem, ó, esse aqui é o ângulo alfa, certo? Beleza. Quem é o cateto? Vamos escrever aqui então, ó, cosseno de beta, tá? Opa, desculpa, cosseno de alfa, né? Falando do alfa, não do beta. Cosseno de alfa. Professor, quem é o cosseno do ângulo alfa? Vamos lembrar aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o cateto que ajuda a formar o ângulo. Nesse caso aqui é o B, certo? E quem é a hipotenusa? É o C, certo? Beleza. Então você acabou de fazer o cosseno do ângulo alfa, tá, pessoal? Professor, dá para fazer o cosseno do ângulo beta? Dá sim. É só você olhar aqui para o ângulo beta agora, esse carinha que é o ângulo beta, e aí você vai fazer o seguinte, ó. Quem é o cosseno
do ângulo beta. Vamos lá. Pessoal, todo cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Professor, para o ângulo beta, quem é o cateto adjacente? É o cateto que ajuda a formar o ângulo. Então, nesse caso aqui, o cateto que ajuda a formar o ângulo é o meu A, certo? E quem é minha hipotenusa? É o meu C, certo? Então, o cosseno de beta, tá, pessoal? É o A dividido por C. Percebam uma coisa aqui, pessoal, olha, eu tenho seno de alfa, ele é igual a A sobre C. Se você prestar atenção aqui, ó, o cosseno de beta, tá, pessoal? Prestem atenção, o cosseno de beta é o A sobre C. Se você prestou atenção aqui também, pessoal, você viu que o seno de alfa, desculpa, melhor, gente, desculpa de novo, que o seno de beta é o B sobre C. E que o cosseno de alfa é o B sobre C também. Pessoal, olha só. O seno do ângulo alfa é a mesma coisa que o cosseno do ângulo beta, tá? Isso é importante você entender. E o cosseno de alfa é a mesma coisa, tá, pessoal, que o seno de beta. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte. Se você conhece o seno desse cara, você conhece o cosseno desse cara, certo? E o contrário também vale, tá, pessoal? Então, olha só. Se você conhece o cosseno desse cara, automaticamente você conhece o seno desse cara. Então, em alguns exercícios, isso é interessante. Daí, pessoal, fica muito fácil, tá, a gente poder... então determinar, né, a razão seno e cosseno. Porque vai que em um exercício lá que tem um triângulo retângulo, você te dado o seno, mas você fala, não, se eu soubesse o cosseno do outro ângulo, esse exercício sairia mais rápido. Então você pode usar esse raciocínio, beleza? Tá, então olha só, pessoal. Continuando aqui com essa ideia, né, das razões trigonométricas de um ângulo agudo, vamos falar então um pouco agora da tangente, tá, pessoal? Vamos lá. Só o que é a tangente de um ângulo agudo? É a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente a esse mesmo ângulo, tá, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, o que é a tangente, tá, pessoal? Assim, pessoal, eu não comentei antes, né? Mas a abreviação para seno é seno e a abreviação para cosseno é cos, tá? E a abreviação para tangente é TG, tá bom, pessoal? Então olha só, pessoal. A tangente, tá, é sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, toda vez que você pega o cateto oposto de um ângulo e divide pelo cateto adjacente desse mesmo ângulo, nós estamos falando da tangente. Professor, dá para calcular a tangente do ângulo alfa e a tangente do ângulo beta? Com certeza, tá, pessoal? Então, olha só. Se você olhar aqui para o ângulo alfa, tá? A gente consegue calcular a tangente do ângulo alfa, tá? Pessoal, basta você entender o seguinte, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então nós temos aqui o cateto oposto ao alfa é o Azinho, certo? E o cateto adjacente é o B. Simples assim, ok? Professor, dá para calcular então a tangente do ângulo beta? Dá. Identifica o ângulo beta aqui, tá, pessoal? Vamos escrever aqui então, ó, tangente do ângulo beta, tá? O que é tangente? É sempre cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o oposto? É o B. Nesse caso aqui agora é o B. E quem é o cateto adjacente, pessoal? Nesse caso é o A, certo? Pessoal, então percebam que a tangente de alfa e a tangente de beta só muda a posição aqui, ó, do numerador com o denominador. Vocês perceberam isso? Então, se você conhece a tangente do ângulo alfa, automaticamente você também conhece a tangente do ângulo beta. É só você fazer a troca, tá, pessoal, do numerador pelo denominador. Então vai que no exercício você tem a tangente do ângulo alfa. Aí você vai e fala assim, nossa, mas se eu conhecesse a tangente do beta, eu resolveria o exercício mais rápido. Meu amigo, é só você inverter os valores aqui, né? Trocar o numerador pelo denominador, que você vai ter a tangente do ângulo beta. Então esse tipo de sacada ele é importante na resolução de alguns exercícios, beleza? Então fica ligado nisso, tá bom? Então eu tenho a tangente de alfa, que é o A sobre B, e eu tenho a tangente de beta, que é o B sobre o A, certo? Bom, pessoal, dito isso, nós podemos então falar da cotangente, tá, pessoal? Pessoal, o que é a cotangente? É uma outra razão trigonométrica, tá, pessoal?
Cotangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e o cateto oposto ao ângulo. Se você prestou atenção aqui, né, pessoal, no que eu acabei de comentar, a cotangente, a abreviação de cotangente é cotg, tá, pessoal? É a gente pegar sempre o cateto adjacente e dividir pelo cateto oposto. Percebam que é o contrário da tangente. Pessoal, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E cotangente é o contrário, é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Professor, dá para fazer a cotangente de alfa e dá para fazer a cotangente de beta? Dá sim. Se você olhar aqui para o ângulo alfa, tá, pessoal? Vamos lá. Cotangente do ângulo alfa. Pessoal, quem é o cateto adjacente ao alfa? É o B, tá vendo? Então tá aqui, você tem o B. E quem é o cateto oposto? É o A. Então nós temos essa situação aqui, ó, é o B sobre A. Então cotangente de alfa é o B sobre A, certo, pessoal? Beleza. Bom, então olha só, galera. Professor, e como é que eu faço então a cotangente de beta? Bom, então cotangente de beta vai ser igual, né, pessoal? Bom, primeiro, identificar o ângulo beta. Tá aqui o ângulo beta. Cateto adjacente ao ângulo beta. Pessoal, cateto adjacente ao ângulo beta, tá, pessoal? É o nosso Azinho, não é isso? É o Azinho, tá? Já ficou escondido aqui. E quem é o cateto oposto, tá, pessoal? É o nosso Bzinho. Então ficou aqui B sobre A, certo? Pessoal, prestem atenção aqui num detalhe também, olha. Se você conhece a tangente de alfa, automaticamente você conhece a cotangente de beta, que é a mesma coisa, tá? Não confundir aqui, ó, pessoal. Tangente de alfa é a mesma coisa que cotangente de beta. E se você conhece a tangente de alfa, para você conhecer a tangente de beta, é só você trocar o numerador pelo denominador. Então não confundir essas duas ideias, tudo bem? Beleza, pessoal. E eu quero que vocês prestem atenção aqui também o seguinte, ó. Se você conhece a cotangente de alfa, você conhece, pessoal, a tangente de beta, porque é o mesmo resultado, ok? Isso são detalhes, tá, pessoal, que se vocês prestarem atenção nesses detalhes, isso vai facilitar aí muito a vida de vocês, certo? Bom, pessoal, uma outra coisinha que eu quero deixar aqui para finalizar essa aula é a seguinte, tá? Tem um macetezinho para a gente poder lembrar desses detalhes. Às vezes você fala assim, professor, eu tô confuso agora. É seno, é cosseno, é tangente, é cotangente. E eu misturei agora todas essas letrinhas. Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, e tô confuso. Tá, beleza. Primeira coisa. Quando a gente está estudando razões trigonométricas, tá, pessoal, no triângulo retângulo, as razões mais importantes são seno, tá, pessoal? São as razões seno, certo? A razão cosseno e a razão tangente, tá? Essas são as mais importantes, beleza? Tá. E a razão seno, nós sabemos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E a razão cosseno, nós sabemos que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a razão tangente, nós sabemos que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Existe uma brincadeira aqui, pessoal, que a gente faz, tá? Que é para o aluno poder memorizar bem esse negócio aqui, tá? E essa brincadeira é a seguinte, olha, vamos lá. Sempre nesta ordem, seno, cosseno e tangente, tá, galera? Olha, COH, CAH, CO, CA. Pessoal, se a gente brincar aqui, ó, com essas letras, fica assim, ó. COGA, ó, COGA, KH de coca. Então, COGA, KH de coca, né, é uma brincadeira que te faz lembrar, né, pessoal, da sequência correta para você lembrar lá do seno, do cosseno e da tangente. Então, pessoal, quando você tiver com dificuldades em lembrar lá, o seno é o cateto oposto, não é o cateto adjacente, né? É hipotenusa, não sei o que. Então, quando você tiver com essas dúvidas, pessoal, usa essa brincadeira. O COGA, KH de coca. Quando eu estou brincando assim, ó, pessoal, COGA, KH de coca, basta você lembrar que primeiro é o seno, cosseno e depois a tangente. E aí você tem a sequência correta. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado com essa ideia aí, com essa brincadeirazinha.